Bíblias em Êxodo, capítulo 2. Faremos a exposição dos 3 últimos versos deste capítulo. Êxodo, capítulo 2, do verso de número 23 até o verso de número 25. Diz assim, irmãos, a palavra do nosso Deus. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, a Tua palavra, ó Deus, está aberta e ela será exposta nesta manhã, ó Deus, brevemente. Peço a Ti, ó Deus, que sejas gracioso comigo e com o Teu povo, que aqueles que aqui estão possam atentar, ouvir atentamente a Tua palavra ser exposta e que eu possa ser usado por Ti, ó Pai, como instrumento do Senhor na proclamação da Tua palavra, que eu proclame a Tua palavra, ó Deus, com temor, com tremor, não com ostentação de palavras, não segundo a sabedoria deste mundo, mas, ó Deus, no poder do Teu Santo Espírito, eu posso, ó Deus, anunciar a Tua verdade. Usa-me, ó Deus, para a glória do Teu nome nesta manhã. E dá-me, ó Deus, também vigor físico para, ó Deus, fazer, ó Pai, a Tua obra, proclamando, ó Deus, a Tua palavra. É o que eu Te peço, ó Senhor, em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Se tem uma coisa, irmãos, que leva os homens, crentes ou descrentes, a clamar a algo ou alguém, é quando a pessoa está passando por dias difíceis. É interessante porque até muitas pessoas dizem, não é? E talvez você até mesmo experimente isso. Quando estamos nos dias de bonança, prosperidade e alegria, muitas vezes acabamos então nos conformando a tais coisas a ponto de nos esquecermos do nosso próprio Deus, até mesmo nos esquecendo de orar ao nosso Senhor. Mas se tem uma coisa que leva as pessoas a clamarem, repito, tanto o crente quanto o descrente, é quando a aflição bate à nossa porta. Aqueles que não são crentes, que não temem a Deus, eles irão de alguma forma clamar a algo, a alguém. Alguma divindade, talvez, criada pela própria imaginação do homem. E eles vão clamar e vão suplicar e suplicar aos seus deuses. E o que haverá então de acontecer? O que haverá de acontecer é que eles clamarão e os seus falsos deuses não ouvirão. Porque os falsos deuses não têm ouvidos para ouvir o clamor do homem. E eles então clamarão ao vento, imaginando então que um dia haverão de ser socorridos pela sua divindade, mas a divindade, ela nada tem, ela não tem olhos para que veja, não tem boca para que fale, não tem ouvidos para que possa ouvir o clamor daquele que suplica a ela. Mas é diferente, irmãos, de nós que conhecemos o Senhor, nós que muitas vezes nos encontramos em situações adversas, muitas vezes a aflição bate à nossa porta, o sofrimento vem sobre nós, a angústia, a dor nos alcança. E nós que tememos a Deus, clamamos a Deus nestes dias. Nós suplicamos ao Senhor. E veja, irmãos, a súplica a Deus em dias de aflição é uma realidade em nossos dias, como fora nos dias do passado. O povo do Senhor Deus, nosso povo, um dia sofreu muito nas mãos dos seus opressores. E nós temos visto isto acontecendo no livro de Êxodo. Nós temos caminhado por estes primeiros capítulos do livro de Êxodo
E temos visto como o povo do Senhor tem sofrido nas mãos dos egípcios. Eles estão experimentando um cativeiro egípcio. E então este rei, o faraó, se levantando então contra o povo do Senhor, colocou cargas pesadíssimas sobre o povo de Deus, trazendo então sobre este povo muito trabalho duro, muita angústia realmente para o corpo e a alma destas pessoas. Enquanto elas estavam ali, então, sofrendo grande angústia, o texto nos diz que Moisés, homem separado por Deus, estava então ali nas terras de Midian. E nós vimos na última exposição que Moisés então, ele foi para as terras de Midian, ele então salva, ele socorre, ele resgata as filhas de um homem chamado Reuel ou Jetro, e ele então passa a morar com este homem. Moisés tem a graça então de se casar com uma das filhas deste homem, chamada Zípora. O Senhor o abençoa com um filho, e este filho chama-se Gerson, porque ele fora peregrino ali, apontando para a realidade da sua própria peregrinação em terra estranha. E enquanto então, irmãos, Moisés estava desfrutando de um período de preparação para ser um grande resgatador, quando ele estava passando por um período de formação para ser um libertador completo, enquanto ele estava desfrutando ali daqueles dias que eram, sim, dias ainda calmos, tranquilos para ele durante anos, o seu povo estava sofrendo muito. E é interessante, irmãos, é como se Moisés aqui, o autor, o escritor do livro de Êxodo, pegasse uma câmera e agora estava focando então na sua própria vida e agora se volta agora para mostrar a realidade do povo de Deus no Egito. Meus irmãos, passaram-se 80 anos agora. Moisés é um homem que está por volta dos seus 80 anos aqui. 40 anos se passou já dele ali naquela terra, sendo aperfeiçoado e preparado pelo Senhor. E estava lá então, o texto nos diz, o povo do Senhor sofrendo. Inclusive o texto começa dizendo isto, falando sobre este tempo, não é? Há muito tempo que se passou, o versículo 23 nos diz, decorridos muitos dias. Então vejam, se passou muito tempo. E então o texto nos mostra uma coisa, morreu o rei do Egito. Morreu o faraó. O texto, irmãos, não se dá ao trabalho, o Senhor não se dá ao trabalho de tentar nos dizer quem fora este rei. Não sabemos se o mesmo rei ou se outro rei assumiu, e então este outro rei agora morre também. O autor não está preocupado em falar o nome desta pessoa. O foco não é este homem, o foco não é o rei do Egito, mas a realidade é que este homem que reinava e que estava ali subjugando o povo do Senhor morre. E certamente então, outro homem, outro rei, outro faraó assume ali a liderança, o governo das terras do Egito. E o que talvez poderia trazer consolo para essas pessoas, imaginando talvez se de repente vier um novo faraó, se de repente vier um novo rei sobre nós, talvez tenhamos dias tranquilos e sossegados, mas a realidade é que nada desta natureza acontece. A realidade é que morre rei, levanta-se rei. Morre faraó, levanta-se faraó, e o sofrimento, opressão, angústia, dor, continua sendo a realidade do povo do Senhor nos dias que eles estavam ali no Egito. E talvez, irmãos, esta realidade levasse ao coração destas pessoas não somente angústia, nós veremos que eles estavam grandemente angustiados, mas talvez até mesmo o pensamento de, será que o Senhor Deus, Ele nos esqueceu? Será que o Senhor Deus, Ele esqueceu da aliança? Será que o Senhor Deus, Ele nos desamparou? O que é que está acontecendo? Há tanto tempo, então, sofremos aqui. Talvez isso passasse pela cabeça de muitos nos dias em que eles estavam sofrendo ali, terrivelmente nas mãos dos seus opressores.
Não era, irmãos, pouco sofrimento. O rei do Egito então morre. Morrendo o rei do Egito, não morre a aflição do povo, o texto diz, os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram e o seu clamor subiu a Deus. Então, o texto claramente nos diz, os filhos de Israel, e aqui é uma referência à nação de Israel. Lembrem-se, o texto de Gênesis que expomos aqui termina fazendo referências ao povo do Senhor como Israel, agora uma nação formada, é uma nação realmente muito grande, e agora esses filhos de Israel estavam gemendo. Eles estavam lamentando. E eles estavam gemendo, lamentando, sofrendo por causa da servidão. Eles ainda estavam ali como escravos dos egípcios. E essa servidão dura fazia com que eles, então, agora, se voltassem para o Senhor clamando. Como vai dizer um comentarista, referindo-se a essa parte B do versículo 23 de Êxodo, capítulo 2, ele vai dizer, aqui a Bíblia usa 3 palavras diferentes para descrever as orações desesperadas do povo de Deus. Juntas, elas expressam uma tristeza profunda, uma aflição amarga e uma agonia dolorosa. Seus sofrimentos eram tão grandes que tudo o que conseguiam fazer era clamar a Deus. Então, em meio a todo este turbilhão de confusão, sofrimento e dor, a única coisa que eles podiam fazer neste momento era realmente clamar ao seu Deus. É interessante, irmãos, que em razão do sofrimento, em razão da servidão, que eles clamam ao seu Senhor, e o texto não nos diz aqui claramente, que eles clamaram a Deus. O texto simplesmente nos diz que eles, sob servidão, clamaram. E o seu clamor, então, subiu a Deus. Mas a Escritura, em outras porções da Escritura, ainda no Pentateuco, nos apresentam a realidade de que eles realmente suplicaram ao Senhor. Eles oraram ao seu Deus. Se você olhar comigo o que diz a Escritura em Números, capítulo 20, verso de número 16, o próprio Moisés vai nos falar acerca disto. Números, capítulo 20, verso de número 16, diz assim a palavra. E clamamos ao Senhor, e Ele ouviu a nossa voz, e mandou o anjo, e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade nos confins de teu país. Então, e clamamos a quem? Ao Senhor. Ao Senhor Deus Yahvé. Ao Senhor Deus pactual. Então vejam que o clamor de fato foi ao próprio Deus. Mas ainda nós podemos olhar o outro texto. Você pode olhar comigo que diz Deuteronômio capítulo 26, verso 7. Deuteronômio capítulo 26, verso de número 7. A palavra nos diz o seguinte: clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa angústia, para o nosso trabalho e para a nossa opressão. E o verso 8, e o Senhor nos tirou do Egito com poderosa mão e com braço estendido e com grande espanto e com sinais e com milagres, e nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. Então, mais uma vez o texto nos reforça a verdade de que estes homens, este povo do Senhor, clamou ao seu Senhor no dia da sua angústia. Muita aflição, mas também clamor. E veja, irmãos, isto é algo que o Senhor mesmo providenciou para o seu povo.
Foi o Senhor mesmo quem conduziu o seu povo a experimentar tais coisas. E o Senhor Deus que colocou no coração destes seus servos o desejo de suplicarem a Ele por socorro no dia mau. E eles então, irmãos, só podiam fazer isto. Não havia a menor possibilidade de eles conseguirem sair daquela condição em que eles estavam, se não fosse clamando para o próprio Deus. Eles eram irmãos impotentes. Um povo, ainda que numeroso, ainda assim fraco, sem Deus, sem a operação de Deus, sem o socorro de Deus, completamente fracos e impotentes. Conscientes então, irmãos, da grande necessidade que eles tinham, conscientes então de que somente o Senhor Deus é um Deus que poderia socorrê-los, é que eles clamam na dependência dele, suplicando a Deus. E veja, irmãos, isto tem muito a nos ensinar acerca da nossa própria caminhada, acerca da nossa própria peregrinação neste mundo. Assim, irmãos, como as aflições chegaram aos egípcios, ao povo do Senhor no Egito naqueles dias, e vêm essas aflições também das mãos de Deus, as aflições muitas vezes vêm até nós. Nós sofremos. A dor vem, a angústia vem, a perturbação vem, o sofrimento chega. E são muitas, irmãos, as coisas que podem trazer sofrimento, angústia e aflição para o nosso corpo, para a nossa própria alma. Pode ser, irmãos, o pecado de alguém contra nós que pode trazer aflição sobre nós. O nosso próprio pecado, a nossa própria negligência, a nossa própria falta de zelo pelas coisas do Senhor podem trazer sobre nós também aflição. E muitas vezes não tem necessariamente um pecado objetivo que faz com que o sofrimento venha sobre nós. Mas muitas vezes o próprio Senhor Deus, Ele permite que o sofrimento bata à nossa porta. Como foi com o próprio Jó, homem íntegro. Não havia razão, então, para ele sofrer o que sofreu. Satanás, então, rodeando a terra, apontou para Jó. O Senhor mesmo disse, viste o meu servo Jó? Homem íntegro. Satanás, então, diz, olha, tira tudo o que ele tem e ele vai negar a ti. O Senhor, então, em sua soberania, permite que Satanás, então, fira Jó. Jó perde tudo. Ele era um homem rico de posses e torna-se então um homem rico de úlceras, um homem rico de enfermidades, um homem rico de dor, um homem rico de sofrimento. Isso tudo sob o governo de um Deus soberano que conduz até mesmo Satanás para trazer aflição sobre o seu povo. Jó experimentou isso. Então veja que não há necessariamente um pecado, muitas vezes, que nos conduz à aflição. Mas o Senhor Deus pode nos conduzir a dias escuros na alma, em que nós ficaremos grandemente abatidos, irmãos. Em que nós veremos que não há a menor possibilidade de sairmos daquela condição, se não for pelo socorro providencial de Deus. Mas nós entendemos que em meio à aflição que nós experimentamos, quando nós sabemos que não há a menor possibilidade de com nossa força mesmo, com a força do nosso próprio braço sairmos, nós entendemos. O clamor ao Senhor deve ser levantado. Em todo momento, irmãos. E não é diferente no dia da aflição. Nós levantamos a nossa voz ao Senhor em oração, em dependência dEle, porque somente Ele é que pode nos livrar dos dias maus que vêm sobre nós e das aflições que nos acometem na nossa própria peregrinação neste mundo. Então aprendamos, irmãos, a clamar ao Senhor. Aprendamos, irmãos, a suplicar ao nosso Deus. Aprendamos, irmãos, a orar ao Senhor. Não podemos ficar em silêncio. Não podemos calar a nossa boca.
Nós lemos aqui, irmãos, e cantamos, inclusive, o Salmo 5. Quando um homem, Davi, sofrendo então com a perversidade daqueles que não temem a Deus, o que é que ele faz, irmãos? O salmista nos diz e nos ensina. Ele clama ao seu Deus. Salmo de número 5, versículo 1 e 2 diz: Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Gemia como o povo do Senhor no Egito. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. Então, dá-nos um exemplo, irmãos, especial. Então, no dia da sua angústia, não clame, meu irmão, as coisas deste mundo, não clame, irmão, as outras coisas, não clame aos falsos ídolos, como muitas pessoas fazem, não clame, porque as coisas criadas por Deus nada podem fazer em nosso socorro, muito menos os ídolos que nada têm. Os ímpios é que fazem isto. Nós que tememos a Deus, não. Nós sabemos que há um Deus nos céus, a quem nós podemos nos dirigir. E é a Ele que é com Ele que nós falamos. Não vamos, num dia da angústia, fugir para um escapismo louco. É quando você foge da realidade. Você está sofrendo, então você tenta fazer com que aquela sua angústia passe, tentando dormir, tentando se embriagar. Muitos vão para o uso das drogas, muitos tentam encher a cabeça com outras coisas, tentam de alguma forma fugir daquela aflição, se utilizando de remédios que não são remédios apropriados para nos socorrer ou nos tirar aquela angústia que nos alcança. Muitos fazem isso, irmãos, por aí. E muitas vezes nós acabamos fazendo exatamente isso também. Satanás tenta nos confundir, Satanás tenta nos atrapalhar. Satanás tenta dizer, olha, é por causa do teu pecado que você está sofrendo por isso. E você não é digno de falar com o teu Senhor. Você deve calar sua boca. Não fale, não levante a voz para Ele. E muitas vezes nós acabamos cedendo à malícia de Satanás, que tenta nos desviar do remédio, do socorro, do Senhor, do nosso Deus. No momento, irmãos, como este, em que Satanás tentar o confundir, você deve dizer, arreda-te, Satanás. Eu devo clamar ao meu Senhor, porque Ele me chama a fazer isto. Então veja, irmãos, que a oração é um meio fundamental. A oração é especial. A oração é indispensável no dia da nossa angústia. Se vocês têm experimentado dias de angústia, clame ao seu Senhor. Se um dia você vier a experimentar dias de angústia e sofrimento, não se esqueça de clamar ao seu Deus. É dele que você precisa nos dias da angústia. Todos nós precisamos dele. Mas então, irmãos, o texto nos ensina. No dia da angústia e do sofrimento, o povo do Senhor, Israel de Deus, clamou ao seu Senhor quando eles sofriam nas mãos dos seus opressores. E então o que acontece, irmãos? O texto nos diz, ainda no versículo de número 23, e o seu clamor subiu a Deus. O seu clamor subiu a Deus. É o que nos diz a Escritura Sagrada. Veja, irmãos, que o clamor do povo do Senhor é algo que é fundamental, porque o Senhor Deus vai se mostrar aqui como aquele a quem as nossas orações são dirigidas e vão até Ele. Davi clamou, o povo de Deus clamou, como nos ensina Lamentações, capítulo 2, verso número 18. E então o Senhor e as nossas orações subirão ao Senhor, porque nós estamos clamando a Ele, e até mesmo quando nós gememos, irmãos, na nossa angústia, este clamor e este gemido chega ao nosso Deus por causa da ação do seu Santo Espírito.
A Escritura nos diz isto, irmãos. Quando nós olhamos para o que diz a palavra em Romanos capítulo 8, verso de número 26, a Escritura vai nos falar acerca desta realidade gloriosa. Nós não sabemos orar como convém. No dia da aflição, muitas vezes, também. Mas então a Escritura nos diz o seguinte em Romanos capítulo 8, verso 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. O nosso Deus, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, irmãos, nos auxilia na ocasião em que nós clamamos ao nosso Deus. Nós podemos estar certos de que esta realidade, todos nós que fomos salvos por Cristo, experimentamos. E então, irmãos, quando nós suplicarmos ao nosso Senhor, o texto vai usar essa figura de que a oração, então, ela subiu ao Senhor. A oração, então, ela foi levantada até o nosso Deus, em direção a Ele. E o que acontece, irmãos? Uma vez então que o povo do Senhor clama a Deus no dia da aflição, o Senhor Deus é aquele que escuta a nossa oração. É interessante isto, o texto nos diz agora no versículo de número 24. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Então, a oração é o meio fundamental e nós clamaremos ao nosso Senhor. A nossa oração, então, pelo auxílio do Espírito Santo, oração que é feita em nome de Cristo, no poder do Espírito, vai então ser elevada ao nosso Deus e Ele então ouvirá a oração. Foi isso que aconteceu. O Senhor ouviu o gemido do povo. Não sabemos se até mesmo eles conseguiam, irmãos, expressar o seu clamor e a sua angústia em palavras. O Senhor conhecia o gemido do seu povo e a angústia dele. O Senhor sabia então daquilo que estava passando no mais íntimo do sofrimento daqueles servos dele. E então ele escuta o clamor deles. Que coisa maravilhosa, irmãos, é saber disto. Que o Senhor Deus ouviu o gemido do seu povo. E veja, o Senhor escuta, irmãos, o gemido do seu povo, e Ele escuta, e nós veremos, para agir em favor do seu povo. Mas Ele ouve. Mais uma vez, irmãos, é diferente dos falsos ídolos. Como é triste a realidade daqueles que não conhecem o Senhor. Como é triste, irmãos, porque não há consolo para eles. Como é triste, irmãos, porque eles vão clamar e podem gritar o máximo que puderem para os seus ídolos, como muitos, ainda envolvidos com a idolatria papista, fazem, clamando para imagens, imaginando que de alguma forma aquele ídolo os libertará ou ouvirá a sua petição. Quanta loucura! E como é triste, irmãos, essa condição. Como essas pessoas precisam ser alertadas, precisam ser conscientizadas de que os ídolos nada podem fazer por elas. E que elas precisam, na realidade, é clamar a Deus. Clamar ao Senhor. Teve uma vez que eu vim falando sobre isso com uma jovem, na viagem lá de Belém para cá. Papista, coitada. Eu falei, a oração deve ser dirigida a Deus. Em nome de Cristo, no poder do Espírito, Ele é que escuta a nossa oração. Mas ela insistia na ideia de que ela pode orar aos ídolos, que Maria, então, pode escutar a sua oração. E ela, então, vai falar com o seu filho, dizendo ao seu filho, Cristo, para que ele possa, então, socorrer o aflito. Quanta loucura, irmãos. Mas como Deus tem sido gracioso conosco. Como Deus tem sido gracioso conosco, irmãos, em nos dar a compreensão. Não porque nós merecemos, viu? Você não compreende isto porque você é capaz, mas porque o Senhor Deus o deu
clareza de entendimento no coração, pelo seu espírito, a capacidade de conseguir compreender as verdades dele. E você só sabe que clama a Deus e que ele escuta, porque ele te revelou assim na sua própria palavra. E é consolador, irmãos, sabermos que o Senhor Deus, ele nos escuta, ele escuta o nosso gemido. Nós gostamos, irmãos, quando nós falamos com alguém e essa pessoa nos escuta. Nós clamamos e falamos algo e queremos que aquela pessoa possa escutar a nossa angústia. Nós compartilhamos com as pessoas, muitas vezes, o nosso sofrimento. E esperamos que ela possa se assentar e que ela se assente com atenção e que ela escute tudo aquilo que nós temos para falar. Muitas vezes, lamentavelmente, não somos bem-sucedidos nisso. Lamentavelmente, muitas vezes, aquele que deveria nos escutar não nos escuta. Não dá ouvidos. Dá as costas. Ignora. Não se importa. Isso é o que nós, lamentavelmente, muitas vezes fazemos. Mas é diferente o nosso Senhor Deus. E você então pode ter certeza, meu irmão, que quando você levantar a sua voz, o Senhor, ele te escuta. E isso é extraordinário. É muito melhor do que o seu irmão ouvir. Veja, a sua oração comum e ordinária, diária, é extraordinária ao mesmo tempo. Porque é um Deus extraordinário que escuta o teu clamor. E isso deveria encher o teu coração tanto de assombro, como de admiração, bem como de consolo. Porque é um Deus que tem todo o poder que escuta a tua petição. É um Deus que tem toda a graça e misericórdia para poder agir em teu favor, que escuta a tua petição. Seria triste se você clamasse a algo, a alguém que é impotente. Mas o nosso Deus não é impotente. O nosso Deus é um Deus que escuta e é um Deus, então, que pode agir em favor dos seus, como agiu tantas vezes no passado em favor do seu próprio povo. Então o texto, irmão, nos ensina que no dia da angústia e da aflição, clamemos a Deus, porque o nosso Deus nos escuta. Ele só não escutará, irmão, a nossa oração se nós não clamarmos a Ele. Se nós não abrirmos a nossa boca. Se nós permanecermos com os nossos lábios fechados. Temos razões, muitas irmãos, para clamar ao Senhor. Temos vivido em dias em que a maldade tem sido clara aos nossos próprios olhos. Temos vivido dias em que a opressão tem sido feita. Quando homens maus, no abuso do seu poder, muitas vezes têm se voltado contra o seu próprio povo. Revelando assim a malignidade que há no coração deles. E o ódio que eles têm, não somente ao povo, mas sobretudo ao nosso próprio Senhor. Temos razão então para levantar as nossas vozes e então gritar a Ele, Senhor, não dando ordens, como muitas pessoas procuram fazer, mas humildemente, irmãos, em uma súplica sincera. E o Senhor então vai ouvir a nossa petição. Sobretudo quando as nossas orações são feitas baseadas na sua verdade. Baseadas na sua palavra, na sua revelação, nas suas promessas. O Senhor só ouviu a oração do seu povo, porque a oração do seu povo era feita a Ele e era por uma causa justa. Não adianta orarmos ao Senhor e esperarmos que Ele escute a nossa oração se nós não oramos baseados na sua palavra. Não adianta clamar ao Senhor e esperar que Ele possa agir em favor de você se você desconsidera as verdades dEle como reveladas na sua palavra, na sua própria oração. Nós precisamos então, irmãos, conhecer as promessas do Senhor e a sua palavra para que possamos orar em verdade, em conformidade com a sua vontade. E Ele só escuta também quando oramos a Ele em nome de Cristo. É em nome de Cristo somente. Se não for, irmão, em nome dEle, o Senhor também não ouvirá a nossa oração. E no poder do Espírito.
É assim que nossos padrões nos ensinam, irmãos. E esta é a realidade que nós devemos compreender acerca da nossa comunhão e clamor a Deus em oração a Ele. O Senhor, então, irmãos, ouviu o gemido do seu povo, nos diz a palavra. E então o que acontece, irmãos? O gemido do seu povo, o clamor do seu povo a Deus, fez com que o Senhor se lembrasse de algo. O texto nos diz, no versículo 24 ainda, ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Eles clamaram ao Senhor e o Senhor Deus os ouviu. O Senhor Deus, irmãos, é um Deus que ouve, reafirmo, a oração do justo. Nós lemos aqui, irmãos, o Salmo no início. Salmo de número 34, o versículo de número 15 nos diz algo que é muito interessante acerca do clamor do povo ao próprio Senhor. O Salmo de número 34, verso de número 15, nos diz o seguinte: os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O povo de Deus então clamou ao Senhor. Os ouvidos do Senhor Deus estavam abertos, como hoje estão abertos para nós que clamamos. E então, em Ele ouvindo, Ele vai agir. Vejam, irmãos, quando o texto nos diz que o Senhor Deus, Ele se lembrou da sua aliança, o texto não está querendo nos dizer que existe a possibilidade de o Senhor Deus se esquecer. Deus, Ele não se esquece de absolutamente nada. Trata-se de uma linguagem de acomodação. O que é que isso significa? Quando a Escritura fala assim, os olhos do Senhor, os pés do Senhor, as mãos do Senhor, a boca do Senhor o disse. A isto, irmãos, nós chamamos de antropomorfismo. É quando atribuímos a Deus características e membros humanos neste contexto. Então, a ideia, por isso eu falei de uma linguagem de acomodação, é quando o Senhor, então, acomodando-se à nossa limitação e pequenez para compreendermos as verdades dele, bem como as suas ações em favor do seu povo ou contra os homens maus, ele quer como que nos pegando pela mão, como se fôssemos crianças, e desenhando assim, ó. É exatamente assim, para que nós possamos compreender os seus atos providenciais. Então ele fala nesta linguagem de acomodação, para compreendermos a sua ação. Então a isso nós chamamos de antropomorfismo. Mas e quando a Escritura ela vai atribuir a Deus sentimentos ou características humanas neste sentido, nós chamamos de antropopatismo. É atribuir sentimentos humanos a Deus. E aqui então a ação de lembrar-se. E quando, irmãos, a Escritura fala sobre isto, e veja, não é somente aqui que acontece. O Senhor fala isso e faz isso em várias ocasiões. Há várias referências na Escritura, é abundante, irmãos, de o Senhor então se lembrar. O Senhor se lembrou, o Senhor fez um pacto com o próprio Noé, colocou então o arco para que ele se lembrasse da aliança que fez. A Escritura também nos diz, como no Salmo que nós lemos já noutra ocasião aqui, no Salmo de número 111, verso 5, a palavra vai nos falar acerca disto também. Poderíamos ver uma série de outras referências, mas penso que essas são suficientes. Salmo 111, verso 5, diz assim, dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. O Senhor Deus que nunca, jamais esqueceu-se da sua aliança. Este é o Senhor Deus revelado na própria Escritura Sagrada. Ele nunca, jamais esquece da sua aliança. E quando, irmãos, o texto nos fala que o Senhor Deus é um Deus que se lembrou da sua aliança, isso não está nos ensinando somente que o Senhor Deus é aquele que
simplesmente se recorda de algo. Quando a Escritura vai falar do Senhor lembrando-se da sua aliança, isso diz respeito à ação. O Senhor agiu em favor do seu povo. É isso que ele está querendo dizer. O Senhor, ele se moveu em favor do seu povo. O Senhor agora vai então ir contra os inimigos do seu próprio povo. Ele não ficará em silêncio, ele não ficará parado. Essa é a ideia da Escritura nos dizer que o Senhor Deus, ele se lembrou. Ele se lembrou de quê, irmãos? O texto nos diz da sua aliança. Da aliança que ele fizera com Abraão, o texto nos diz, com Abraão, com Isaque e com Jacó. A Escritura nos fala acerca desta aliança que Deus fez. Deste pacto que nós chamamos de pacto da graça, pacto de Deus feito com Cristo e conosco na própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando Ele promete a nós que Ele é o nosso Deus e que nós somos o seu povo. Este é o relacionamento todo especial que Deus passa a ter com o seu povo. Uma aliança perpétua, uma aliança inquebrável de um Deus que agora vai se relacionar com o seu povo num relacionamento de amor e fidelidade pactuais para todo o sempre. E é em razão, então, dele estar nesse relacionamento pactual com o seu povo que ele age em favor de todo o seu povo. Ele age em favor do aflito. Irmãos, ele faz exatamente isto. Porque nós vemos, depois do clamor do povo, o Senhor então, ouvindo a angústia do seu povo, o Senhor então vai agir. E nós veremos a partir do capítulo 3 que o Senhor então levanta Moisés, se revela a Moisés, e o Senhor o conduz a ser aquele que haveria de ser um guia e libertador do povo do Egito. Ele se voltará para esmagar todos os seus inimigos. Isso em resposta à oração do seu povo, que clama, povo da sua aliança. Veja, irmãos, isso é maravilhoso, viu? Pensar acerca dessa realidade de que o Senhor Deus, Ele escuta a nossa oração e Ele vai se voltar contra todos os seus e os nossos inimigos quando nós clamamos a Ele, deve nos motivar também a suplicar mais ao nosso Senhor. O nosso Deus, irmãos, Ele desbarata, Ele vence, Ele esmaga, Ele lança longe todos os seus e os nossos inimigos em resposta ao nosso clamor. Ele tira de nós a aflição e Ele vence aqueles que se voltam contra Ele e se voltam contra o seu próprio povo. Nós veremos os desdobramentos desta oração, deste clamor sendo feito aqui, nos próximos capítulos todos. As pragas no Egito, a humilhação do faraó no Egito, a humilhação dos seus falsos deuses no Egito, a libertação com mão poderosa e braço estendido que o Senhor Deus concede ao seu próprio povo. É isso que nos diz o texto. Então, o Senhor, Ele se recorda da sua aliança feita com Ele, e com Abraão, Isaque e com Jacó, e com toda a sua posteridade, e que envolve todos nós que somos o seu povo. Hoje, irmãos, é o mesmo pacto da graça. É a mesma aliança. Nós estamos sob o pacto da graça, nesta mesma aliança. E estamos, então, também sob este cuidado paternal de Deus, que nos dias da aflição, Ele sempre se recordará da aliança que Ele fez conosco. E o nosso Senhor Deus é um Deus que é fiel. Nós cantamos isto. No texto do nosso boletim, trata sobre a fidelidade deste nosso Deus, sempre fiel a tudo aquilo que Ele diz, a tudo aquilo que Ele prometeu. E o Senhor havia dito ao seu próprio povo. Ele havia dito ao seu povo naqueles dias que Ele haveria de libertá-los. Isso lá em Gênesis, irmãos, quando é dito que eles experimentariam cativeiro. Olha o que diz Gênesis capítulo 15, versos 13 e 14.
Gênesis capítulo 15, versos 13 e 14, diz assim: na ocasião que o Senhor está aqui estabelecendo aliança com Abraão, a palavra então nos diz o seguinte, vou ler a partir do verso 12. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Verso 14, mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. É o Deus que é fiel à aliança, fiel ao seu pacto, fiel às suas promessas, que diz, e Ele vai fazer exatamente isto. Mas um meio fundamental, irmãos, para que isso acontecesse, era que o povo de Deus, o povo da aliança, levantasse a sua voz e clamasse ao seu Deus. Nós precisamos, irmãos, frequentemente orar e aprender com este povo, certos e confiantes de que o Senhor, Ele está conosco e que Ele agirá sempre em favor do seu povo. Não temos uma razão sequer para duvidar disto. Não temos uma razão sequer para duvidarmos e desconfiarmos do nosso próprio Senhor. E veja, irmãos, há uma outra referência acerca do fato de que o Senhor Deus é o Deus que se lembra da sua aliança. Quando nós olhamos para a Escritura, agora no Novo Testamento, e vemos o que nos diz a Escritura em Lucas capítulo 1, de um Deus que se lembrou da sua aliança. Lucas capítulo 1, verso de número 68. Diz assim a palavra do nosso Deus. Verso 68 e verso 69. A palavra diz: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu a seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi. E então, irmãos, o verso 72 nos diz: para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai. Veja, de Deus que se lembrou da sua aliança, e Ele se lembrou da sua aliança, irmãos, quando visitou e redimiu o seu povo e suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi. Ele promete a salvação do seu povo no pacto, do povo, do pacto com Cristo. E Ele então é aquele que vai agir e redimir e salvar o seu povo. O fato do Senhor se lembrar da sua aliança implica também no fato de que esse Senhor Deus é aquele que providenciaria o seu Filho para redimir o seu povo da aliança. E exatamente, irmãos, o sangue da aliança, da eterna aliança, que trouxe paz e trouxe salvação. Quando o apóstolo Paulo, em Hebreus capítulo 13, verso de número 20, nos fala acerca dessa realidade. Hebreus capítulo 13, verso de número 20, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Aliança da graça, pacto da graça. O Senhor nos concede o seu Filho e nos concede do seu Santo Espírito para a nossa salvação. Então veja, irmãos, que o fato do Senhor lembrar-se do seu pacto é uma realidade que se estende a nós hoje, não somente fazendo com que o Senhor haja em nosso favor ou em favor do seu povo, livrando-os das mãos dos homens maus, mas sobretudo livrando-nos das mãos do pecado, do cativeiro, da morte de Satanás e resgatando-nos, dando-nos salvação no nome do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Deus lembrando-se da aliança com Abraão,
com Isaque e com Jacó. E então, irmãos, o último verso nos diz: e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. O verso número 30, o Salmo 34 que nós lemos, verso 15, nos diz que os olhos do Senhor estão sobre o seu povo, não é? Os olhos do Senhor estão sobre aqueles que pertencem a Ele. E então aqui, mais um verbo é usado. Veja, irmãos, são 4 verbos que o Senhor então vai usar aqui. O Senhor é aquele que escuta, o Senhor que ouve, o Senhor é aquele que se lembra, o Senhor é aquele que vê e o Senhor é aquele que conhece o seu povo. Aqui é traduzido por atentou para a sua condição. Todas essas ações de Deus em favor do seu próprio povo. E o Senhor, então, é aquele que é dito aqui no texto que viu Deus, os filhos de Israel. Então veja que os olhos do Senhor repousam sobre eles também, o tempo inteiro. Naquele contexto da vida destes servos dele que sofriam grandemente. Mais à frente ainda em Êxodo capítulo 3, do verso 7 ao verso 9, ele vai salientar essas realidades e estes mesmos verbos são utilizados também. Nos diz assim a palavra, Êxodo capítulo 3, do verso 7 ao verso 9. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, em resposta à oração, e vendo o sofrimento, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Eveu e do Jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Verso 5 do capítulo 6 de Êxodo diz assim: ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. A Escritura vai repetir sempre esta ocasião aqui, atentando e nos mostrando acerca da realidade do Senhor que vê, do Senhor que ouve, do Senhor que escuta e do Senhor que conhece o seu próprio povo. O Senhor conhece o seu próprio povo. Um puritano no passado, escrevendo acerca desse texto, ele vai dizer o seguinte. Ele vai dizer assim: Deus ouviu os seus gemidos, isto é, Ele mostrou que ouviu as suas queixas. Os gemidos dos oprimidos clamam em voz alta aos ouvidos do Deus justo, a quem a vingança pertence, especialmente os gemidos do Israel espiritual de Deus. O Senhor conhece as cargas sobre as quais eles gemem e as bênçãos pelas quais eles gemem. E o Espírito bendito, através destes gemidos, intercede por eles. Deus se lembrou do seu pacto, do qual parecia que havia se esquecido, mas Ele jamais se esquece. Ele está sempre bem ciente de todas as coisas. Deus demonstrou que é a fonte de todo discernimento, não estando atento a qualquer mérito deles, mas sim aquilo que Ele fez por eles. Deus atentou para os filhos de Israel. Moisés olhou para eles e se compadeceu deles, diz o verso 11. Mas agora Deus olha para eles e os ajuda. Deus teve uma grande consideração por eles. Uma consideração favorável a eles como seus. A frequente repetição do nome de Deus aqui sugere que agora devamos esperar algo grande, uma obra digna de Deus. Os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra, estão agora fixos em Israel para se mostrar forte, para mostrar que Ele é o Deus que está a favor deles. Que coisa impressionante. Realidade, irmãos, que precisamos sempre ser recordados acerca de Israel naqueles dias, mas é a mesma realidade acerca de nós hoje. O Senhor escuta,
o Senhor se lembra, o Senhor vê as nossas aflições. Não há nada que nós experimentemos nesta vida que não esteja diante dos olhos daquele que absolutamente tudo vê. E então, irmãos, quando o Senhor vê, Ele não pode deixar de agir, Ele age. Mas no tempo dele. Não no nosso tempo. Passaram-se muitos anos e o povo sofrendo. Mas o Senhor agiu no tempo dele. Como o Senhor agiu nos dias do Novo Testamento, com o seu amigo Lázaro, tão amado por ele. Suas irmãs clamaram a ele. O Senhor Jesus Cristo se demorou. Lázaro morreu. Mas o Senhor Jesus Cristo veio. Nós sabemos então que uma delas fica angustiada com aquilo, com a demora então do Senhor Jesus Cristo em ir até elas, em atender o seu clamor. O Senhor Jesus Cristo amava Lázaro, irmãos, mas não chegou a ponto de encontrá-lo vivo. Mas ele o amava. Ele amava muito a Lázaro, assim como ele ama o seu povo. O fato dele se demorar em responder às nossas orações não significa que o Senhor não ama o seu povo. Ele nos ama. Mas então, como disse um pregador, mas o Senhor Deus, Ele agiu no tempo certo, porque Ele seria mais glorificado na ressurreição de Lázaro do que na cura da sua enfermidade. O Senhor está sempre em busca de manifestar a glória do seu nome nos atos redentores em favor do seu povo. E é exatamente isso que acontece com o povo de Israel naqueles dias. O Senhor Deus, então, no tempo apropriado, no momento então devido, o Senhor agiu para a glória do seu próprio nome. Nós devemos entender isso, irmãos. O Senhor Deus, Ele ouve, repito, Ele se lembra, repito, Ele vê, mas Ele só agirá no tempo que Ele quiser. Nós não podemos tentar apressar Deus. E não podemos nunca jamais imaginar que o Senhor está atrasado. Deus nem se apressa, nem se atrasa. Não existe isso. Nós nos apressamos muitas vezes, nós nos atrasamos muitas vezes, mas o Senhor nunca faz algo assim. No momento certo, Ele haverá de agir e responderá ao nosso clamor. Não necessariamente fazendo aquilo que nós pedimos, mas responder a nossa oração, Ele responderá, segundo a sua vontade. E isso é maravilhoso. Então vejam, irmãos, que o Senhor, Ele está agindo em favor do seu povo. É o seu povo querido. E Ele é um Deus que conhece o seu povo. O texto termina, irmãos, dizendo a nós que viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. A realidade aqui é que o Senhor os conheceu. O que o texto está querendo dizer é o seguinte: o Senhor conhecia a aflição dos israelitas. É um Senhor que conhece o seu povo profundamente. É um Senhor que sabe o que se passa na nossa própria caminhada. Ele é aquele que sabe o que passa no coração do homem, quando ninguém ao seu lado está sabendo, mas a aflição nos acomete, a angústia nos alcança, o medo toma conta, a ansiedade nos perturba, o desespero muitas vezes então está em nosso próprio coração, e a realidade é que o Senhor conhece muito bem as nossas aflições. Ele conhece a tua aflição. Ele conhece a minha aflição. Ele conhece a tua aflição melhor do que você conhece. Ele conhece a minha aflição melhor do que eu conheço. E Ele, mais do que eu e mais do que você, por conhecer devidamente as nossas aflições, Ele é aquele que sabe dar o remédio preciso para cada aflição. O remédio necessário para tratar cada aflição do seu povo. Ele sabe. E Ele sabe, irmãos, como nós precisamos saber que o melhor remédio para as nossas aflições é Ele mesmo. O melhor remédio para as nossas angústias é o próprio Cristo. Por essa razão, irmãos, nós deveríamos realmente correr a este nosso Senhor, sabendo, irmãos, que Ele é um socorro bem presente no dia da aflição. Sabendo, irmãos, que Ele é um refúgio seguro. Sabendo, irmãos, que Ele é uma rocha inabalável. Sabendo, irmãos, que este nosso Senhor é um Deus que nos conhece e que nunca nos desamparará. O Senhor nunca
desamparou o seu povo. A palavra do nosso Senhor nos diz isto. E o apóstolo Paulo, repetindo essa verdade que é dita no Antigo Testamento em várias ocasiões, vai nos dizer o seguinte, em Hebreus capítulo 3, capítulo 13, verso de número 5. Hebreus, capítulo 13, verso 5, parte B, diz assim: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Nunca, jamais te desampararei. Nossas riquezas podem nos desamparar, nossos amigos, colegas podem nos desamparar, nossa saúde pode nos desamparar, nossa alegria pode nos desamparar, mas o Senhor, irmãos, nunca, nunca, jamais, nunca desampara o seu povo eleito, nunca desampara o povo da aliança. Nós somos o povo da aliança. Mas uma coisa ele fez, irmãos. O pacto do Senhor, a sua aliança, levava o seu filho à cruz. A aliança de Deus com o seu povo, com Cristo e com o seu povo nele, conduzia necessariamente o seu filho à cruz. E esse filho de Deus, ele foi desamparado. Nós não somos desamparados, mas ele foi. E por que razão, irmãos, ele foi desamparado? Por causa do abundante amor com o qual Deus nos amou. Ele entregou o seu filho para que ele morresse naquela cruz maldita e sofresse as angústias que sofreu. Ele até pediu antes: Senhor, se possível, passa de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade. O Senhor fez a sua vontade. A sua ira caiu sobre o seu próprio filho. Ele então, irmão, se tornou maldição por nós. O justo morrendo pelos injustos. A palavra nos diz: nunca vi um justo ser desamparado. Mas Cristo, o justo, foi desamparado. Para a minha e para a tua salvação. Nós que fomos salvos pelo amor de Deus revelado na cruz do seu Filho. Temos vida nele hoje e estamos sob os seus cuidados paternais, única e exclusivamente por causa de Cristo. Não foi por causa da sua bondade, da sua justiça, de qualquer coisa em você. Só havia em você coisa repugnante e coisas que conduziriam o Senhor Deus a se voltar contra você com ira. Mas ele foi gracioso conosco e nos salvou. E essa é a realidade sua. A sua, se você não conhece a Cristo hoje. Só a coisa desprezível em você. Só a coisa ruim, feia em você. Nada há de agradável em você que faça com que o Senhor se volte favoravelmente a você. E se você permanecer então nessa sua vida vil, suja, longe do Senhor, o que você experimentará é aquilo que Cristo experimentou na cruz. Você experimentará juízo. E é terrível o juízo do Senhor. Terrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Terrível coisa é cair nas mãos do Senhor. Seria melhor cair nas mãos de Satanás do que cair nas mãos de um Deus santo. Você precisa hoje arrepender dos seus pecados. Você, criança, jovem, adolescente, homem maduro que não conhece a Cristo, a ocasião para arrepender dos seus pecados e crer em Cristo é hoje. Existirá uma ocasião que a misericórdia do Senhor não estará mais para os homens. E esse dia chegará. E a palavra do nosso Senhor nos diz que não tardará. Arrependa-se dos seus pecados, creia no Evangelho, creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. E poderás então, junto a nós, o povo do Senhor,
desfrutar dos cuidados paternais de um Deus que ama e cuida do seu povo com um amor inquebrável, um amor eterno que nós desfrutamos nele, em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua palavra. Agradecemos a Ti, Senhor, pela graça de podermos estar sob os Teus cuidados paternais. Pela graça, ó Deus, de podermos nos dirigir ao Senhor em oração, clamando a Ti, certos de que o Senhor nos escuta, de que o Senhor se lembra da Sua aliança, que o Senhor vê as nossas aflições, que o Senhor conhece a nossa condição, as nossas aflições. Ó Deus, ajuda-nos, Pai, a compreender essas verdades experiencialmente e a vivermos, ó Deus, segundo elas. E, ó Deus, também ser gracioso com o perdido. Salva, ó Deus, aqueles que não conhecem a Ti. Revela o Teu Filho, Senhor. Resgata-os da condenação e do inferno. É o que nós pedimos a Ti, Senhor. Em nome do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém.